Amém. Queria convidar você a ficar de pé, abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1. Nós vamos continuar estudando o livro de Apocalipse. Agora eu queria que desse a luz aqui para mim, por favor. Os irmãos aí têm que ficar bem atentos aí na iluminação e som. Eu sei que não é fácil, mas glória a Deus. Gente, nós estamos estudando o livro de Apocalipse. E hoje, finalmente, eu quero falar sobre os números. Quem gosta de número aí? Levanta a mão. Tem gente que não gosta de número. Quer ver quem não gosta de número aí? Não gosta, né? Deixa você vai se converter. Sabe por quê? Deus gosta de número, ele botou até um nome na Bíblia chamado números. Sabia? Cada pessoa é um número, né? A pessoa não é um número, mas se você pensar, a gente ficar atento a isso, na verdade, cada pessoa que chega, mais uma pessoa sendo salva, mais uma história poderosa de vida. Então, irmãos, eu vou estar lendo, para lembrar você aqui, do versículo 12 em diante só. Diz assim, estamos repetindo: voltei para ver quem falava comigo. Capítulo 1, versículo 12. E voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao filho do homem, com vestes talares, cingindo a altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chamas de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como refinado numa fornalha, a voz como de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, da boca saía uma espada afiada de 2 gumes, o seu rosto brilhava como o sol, quando o vi, caía aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Só até aqui. Coloque tua Bíblia na cadeira. Hoje nós ouvimos muito falar sobre o número 7. Nós já falamos sobre o número 7. E hoje eu quero te ajudar, porque é muito importante para a gente estudar a Bíblia, e principalmente o livro de Apocalipse, o significado. Nós vamos ver o significado um pouco rapidamente, porque não vai dar para ser tão profundo. De 1 até 40. Meu Deus, até de noite a gente sai daqui. É brincadeira. De 1 até 10, depois o 12, depois o 40. Amém? Agora eu gostaria que você orasse comigo. Amém? Vamos orar. Vamos pedir a Deus revelação, vamos pedir a Deus ajuda. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, ó Deus, para ouvir a Tua palavra, Senhor, que a Tua palavra se abra, se descortine diante de nós, Pai. O livro de Apocalipse não é um livro selado, Senhor, não é um livro difícil, Senhor amado, ó Deus, que muitas vezes nós chegamos até esse livro com uma curiosidade errada, Senhor, queremos saber o que vai acontecer no futuro, Senhor, mas nós precisamos a consumação de tudo. Por isso nos ajuda nessa manhã, Senhor, a estarmos aqui debaixo da Tua graça, do Teu favor e do Teu poder, Senhor Espírito Santo. Nós contamos somente com a Tua graça, somente com a Tua graça, em nome de Jesus, amém. Peço a ajuda dos irmãos em oração, que minha garganta, você pode sentar, minha garganta ficou um pouquinho prejudicada esses dias aí. E antes de começar de fato a mensagem, eu quero fazer 2 coisas aqui. Uma é saber quem está nos honrando aqui com a sua presença pela primeira vez. Tem alguém aqui que está vendo aqui pela primeira vez? Ali atrás, ali, ó, quem mais? Primeira vez aqui, ali atrás só. Vou pedir, vocês podem ficar de pé, a gente quer reconhecer vocês, agradecer a Deus. Sejam bem-vindos, viu? Deus te abençoe. Receba nosso abraço, nosso carinho. Isso, irmão, eu não posso chegar aí agora, mas você pode dar um abraço. Amém? Mais alguém? Glória a Deus, que bênção ter vocês aí. Aleluia.
Ontem nós tivemos o casamento de um irmão aqui da igreja, e que está desde o início conosco e tudo, então, muitas pessoas que estavam no casamento estão agora de ressaca, né? Percebendo, viu? Estou vendo. Mas que bom que você que estava lá ontem, eu estou aqui, né? Está aqui. Glória a Deus. E também falar um pouquinho sobre o nosso jantar de casais. Foi demais, gente. Foi muito bom. Olha, tivemos o stand-up comedy aqui, que foi melhor até do que a gente veio por aí na internet, né? Foi muito engraçado. Então, o irmão Beto, ele fez, né? E com aquelas coisas cotidianas da vida. Então, assim, foi muito legal, foi muito precioso. E receberam presentes picantes aí, né? Os casais. Meu sogro só até com Viagra na mão, gente. Meu Deus do céu, rapaz. Ele veio me perguntar se foi eu que dei isso para ele. Eu falei, não tem nada a ver com isso. Fala com a sua filha. Né? Aí o Beto ainda falou em público. O Severo ganhou Viagra. Então o negócio foi poderoso aqui, né? Então foi muito divertido, foi muito engraçado, foi muito bom para quem veio pela primeira vez. Vieram vários casais também, assim que ainda não conhecem o Senhor. Então nós pudemos falar numa linguagem muito legal, assim, das coisas de Deus. Amém? Glória a Deus. Então eu queria aqui falar sobre o livro de Apocalipse, a importância do livro de Apocalipse. E não tem como a gente entender Apocalipse sem olhar para o Gênesis. A gente precisa olhar para o Gênesis. Calma que eu vou chegar em Apocalipse. Mas lá no Gênesis, a gente vê o quê? A gente vê a história da criação do homem. E em Apocalipse a gente vê a história do julgamento. E ainda vou falar sobre os julgamentos. Hoje eu quero me ater nos números. Talvez hoje seja um pouquinho didático, eu peço um pouquinho da sua paciência, mas você poder entender a importância dos números. Porque os números quem criou não foi o professor de matemática, viu? Não foi a faculdade de matemática, foi Deus que criou os números. Diga para o seu irmão, foi Deus que criou os números. Gente, o livro é de Deus, nós estamos estudando sobre Deus, o que criou todas as coisas. É que a gente fica assim, não gosta de número e tudo como... Na verdade, foi Deus que criou os números. Para que servem os números? Inclusive, você que está aqui, se você tem uma boa ideia, um bom planejamento, você precisa ter a capacidade de transformar a sua ideia em um raciocínio lógico e matemático. Amém? Tem gente que vem com uma ideia mirabolante, eu falei, coloca isso em números, para você se planejar. Não é que você vai confiar na limitação dos números, mas o planejamento é algo que você precisa visualizar. E muitas vezes, quando você faz a conta, não é? A coisa é inviável, não é verdade? Tem gente que faz, se arrebenta, depois vem fazer um gabinete e contar. Eu falei, querido, olha só, essa conta aqui, se você tivesse feito, você não ia ter feito nada disso. Você ia ver que o seu projeto não era viável. Você vê que essa situação não era viável. Até no âmbito afetivo, a menina que quer casar com o jovem, tudo aí, a mãe não gosta do jovem, o pai não gosta, vai somando, né? Aí... não tem a bênção de um, não tem a bênção de outro. Problema aqui, tem 10 coisas contra uma. Mas a pessoa crê que só ela está vendo que é de Deus. Então os números nos ajudam. Aprenda a transformar as suas ideias, os seus projetos, os seus sonhos, primeiro em raciocínio matemático. Amém? Isso me ajudou muito. Uma vez quando eu era estagiário de uma empresa, mais de 20 anos atrás, o diretor da empresa que eu trabalhava com ele, falou isso para mim, e aquilo me ajudou muito, eu nunca mais esqueci. E Deus usa o ímpio também, viu, gente? Deus usa a mula. Aprenda, coloque, fala, Deus, está aqui, agora faz o sobrenatural. O número é o natural, o que você transforma num raciocínio matemático é aquilo que pode ser mensurável. Então a gente precisa fazer isso. Então, gente, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o número, mas por que o diabo tem tanta raiva de você e de mim? A Bíblia fala que Satanás, ele era, nós já até falamos sobre isso, né? Ele era o querubim da guarda, ele era perfeito em formosura, ele foi comparado à brilhante estrela da manhã, gente. E ele, por se achar iniquidade, ele foi expulso. Você sabe que aqui na terra, você pode andar com uma certa iniquidade, você pode andar fazendo besteira por aí, e aqui existe um tempo até o julgamento. No céu, não. No céu, é imediatamente expulso do céu. Por isso que foi expulso do céu Satanás, a serpente, Lúcifer, com a terça parte.
dos anjos, foi expulso dos céus. E há uma indicação, os estudiosos dizem, quando a Bíblia diz que havia, a terra era sem forma e vazia, em Gênesis capítulo 1, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face da terra, das águas, há uma grande indicação que esse abismo, ele aconteceu pela queda dessas potestades. Também tudo indica que a serpente já estava aqui quando o homem foi colocado na terra. Isso já indica que o homem estava aqui, que a serpente estava aqui. Então ela foi, seduziu Eva e caiu. E você sabe, o que Satanás quis ser, qual foi a principal iniquidade no coração dele? Ele não se contentou com a glória que ele tinha, ele queria a glória de Deus, ele queria ser semelhante a Deus. A Bíblia fala que o diabo queria ser semelhante a Deus. Eu não vou agora entrar nas referências das leituras aqui, senão a gente vai, não é? Ele quis e achou-se iniquidade. E quando ele cai aqui, aí Deus, às vezes Deus também, assim, no bom sentido, dá uma provocada na gente, né? Já viu a lição que Deus deu em Jonas, né? Deus dá uma lição para Jonas. Quem já leu o livro de Jonas aí? Às vezes a gente, igual o Jonas, foge de Deus, foge para lá. Jonas era um profeta, assim como você é um profeta. Deus queria usar Jonas, mas ele estava andando na contramão do que Deus queria fazer na vida dele. E Deus dá uma lição em Jonas. Aí Deus dá uma lição em Satanás. Ele ele primeiro pega um barro. Imagina. Gente, você sabe que Jesus, para curar aquele cego, ele cuspiu no chão. Se fosse aí o doutor Bactéria, ia já criticar tudo, Ele ia falar, não, tem bactéria, você não pode curar alguém, vai entrar essa bactéria no olho da pessoa e que a pessoa vai ficar mais cega do que já era. Mas Deus pegou a terra, da terra, fez um barro, e do barro, fez um bonequinho, que foi eu e você. Fez Adão, soprou nas narinas de Adão, e deu vida. E quando o diabo olhou esse ser, ele falou, cara de um, focinho de outro. É a cara do Pai. É a cara de Deus. Diga para o seu irmão, você é a cara de Deus. Fala, você é igualzinho o papai. O diabo ficou furioso, porque ele viu que o homem, ele tinha a exata imagem e semelhança de Deus. Que coisa, né? Exatamente aquilo pelo qual ele caiu, você não fez nada para isso, aí Deus te deu isso. Não está escrito assim que nós fomos feitos, é o quê? Imagem. Qual foi o dia que nós fomos feitos? O homem, qual foi o dia? Quem lembra? Sexto dia. Então, isso é muito interessante quando você começa a entender o significado dos números, começa a entender as coisas, então vai haver um final de tudo, vai haver um fim de tudo. E nós estamos muito perto do fim. Semana passada nós falamos um pouco da imagem de Cristo. E nós vamos estar voltando a isso à medida que nós formos entrando nas partes que falam sobre o ouro, sobre as vestes. Nós já entramos até. Semana passada nós falamos sobre o olho de fogo de Deus. Olhos como olhos de fogo. E nós vimos que os olhos de fogo de Deus são aqueles olhos que enxergam a gente como a gente é. E a Bíblia diz que os olhos do Senhor passeiam por toda a terra, procurando alguém cujo coração é totalmente dele. Então, a questão é, o nosso coração é de Deus, nós estamos olhando as pessoas como Deus olha, nós temos o olhar de Cristo, nós queremos e vamos para o céu e queremos nos parecer com Cristo. A Bíblia diz que ele é o primogênito. Jesus, ele era unigênito, significa o único filho de Deus. E depois que ele morreu na cruz, nós recebemos o Abba Pai, que é o clamor por uma adoção, e nós passamos a ser também co-herdeiros com Cristo Jesus, co-irmãos, e ele não é mais só o unigênito, agora ele virou o primogênito, porque ele é o primeiro de muitos. Amém? Fala assim, Jesus parece muito com você. Olha para o seu irmão e diga isso. Jesus parece muito com você. E uma outra coisa que eu queria falar, antes da gente entrar literalmente aqui nos números, eu estava relendo as cartas
E as 7 cartas, as 7 igrejas, elas foram destinadas aos 7 anjos das 7 igrejas, que são 7 estrelas na mão direita. Inclusive, a primeira carta que nós vamos ver semana que vem é a carta ao povo de Éfeso, né? Os Efésios. A carta começa dizendo: eu sou aquele que conserva na mão as 7 estrelas. Então, as 7 cartas, eu estou te relembrando, elas têm um padrão. Um padrão. Qual é o padrão? É como deve ser quando você manda uma carta para alguém. Jesus, ele se apresenta, né? Ele se apresenta: eu sou esse, eu sou aquele, eu sou. Ele se apresenta no contexto que ele quer que você entenda quem ele é, porque Deus é um só. Inclusive o número 1 só. Mas existe a multiforme graça de Deus. E ele se apresenta como ele quer ali, e depois, né, ele fala aquilo, dá uma elogiada, e fala, em muitas cartas ele diz, né, muito bom que você tem feito isso, porém tenho contra ti. Depois ele diz, dá um feedback de melhoria, aquilo que você tem que melhorar, aquilo que você está fazendo, que não está cooperando com ele, que muitas vezes está indo contra ele, e depois ele diz, olha, eu te vejo como um vencedor. Ao vencedor, far-lhe-ei que faça isso. Então esse padrão, ele se mantém nas 7 cartas, esse é o padrão. E o que chamou a atenção, por exemplo, para mim, quando eu estava relendo isso, foi que o primeiro contra ti de Efésios, nós vamos estar vendo semana que vem, é o primeiro amor. Tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. A segunda carta de Esmirna, que tem a ver com a época dos mártires, você não tem nada contra a igreja. É a única carta que não tem, é a menor carta das 7, e é a única que Deus não fala nada, só tem elogio. E na terceira carta, ele fala sobre tolerar a Jezabel. Na quarta carta, ele fala, você imagina Deus olhando para você e falou, você me deixou. Você deixou o primeiro amor. Imagina uma esposa sentindo que o marido não a ama mais, aquele primeiro amor do início do casamento. Imagina um esposo ouvindo, um marido ouvindo da esposa assim, quero conversar com você, eu não consigo te amar mais como eu te amava. Aquele primeiro amor foi embora. Agora é só um respeito, é só... Você acha que isso é bom para o casamento? Muito ruim, não é, gente? E a gente deve cultivar esse amor. O primeiro amor, inclusive ontem no casamento, eu falei sobre essa palavra comunicação. Comunicação. É comunicar a ação de amar. Porque amor não é um sentimento somente. Amor é uma atitude. Amar é atitude. Se eu acho que eu amo alguém, mas não consigo expressar esse amor em atitudes, eu não crio a ponte, isso não se comunica, então de fato isso não é amor. Amor é quando eu consigo, porque amar é ao próximo, como a mim mesmo. Então, já pressupõe que eu me amo. Eu já me amo. Né? Tem até aquela música antiga, né? Eu me amo, não posso mais viver sem mim. Diga para você, irmão, você já se ama. Você já nasce preocupado com o seu corpo. Eu falei do cabelo semana passada, as mulheres, não, cabelo não mexe no cabelo. Falei, cabelo não tem muita importância, as irmãs. Tem sim. Só ver o tempo que as irmãs gastam no espelho para ver como elas se amam. E é um cabelo que pode cortar e cresce de novo. Cresce de novo, calma, gente. Não é? E os homens que pensam que vão se safar, não. Como eu falei na academia, eles ficam lá. Você sabia, vou contar uma verdade para vocês, mulheres, que os homens, nesse sentido, são mais vaidosos que as mulheres? Porque eles são tão vaidosos, eles tão se amam, que eles ficam empolgados, olhando eles mesmos. Já viu isso? Eu estou demais hoje, ela vai gostar muito. A mulher não está vendo essas coisas, ele até ligado ao corpo, né? Então, a Bíblia fala, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Diga para o seu irmão assim, não importa o quanto você se ama, mas o quanto o próximo sabe que você o ama. As pessoas não se importarão com você
até souberem o quanto vocês se importam com ela. Amém? E a gente fica achando que está arrebentando, que tal e tal. Não, você está conseguindo comunicar e no casamento é igual. Muitas vezes o cara está achando, né? Pô, eu dou a melhor casa para essa mulher, dou a melhor comida, eu pago isso, pago aquilo. E ela está lá, a bichinha está igual um maracujá murcho, definhando, sofrendo, deprimida. Ela já passou do estágio, ela nem se ama mais, aí é a depressão, né? Ela já nem se ama mais, ela já está negando a própria existência. E quando você vai ver, um dos principais canais de Deus para o casamento, que na verdade é o principal, é o cônjuge, né? O outro não está comunicando amor. Então leia o livro As 5 Linguagens de Amor, que fala como nós damos e como nós recebemos amor. Você já pensou ouvir de Deus? Jesus escreveu uma carta para você. Eu sempre trago isso para mim e falar assim, como é a quarta carta: eu não tenho achado íntegra as tuas obras. Diga, ai, isso é muito sério. Eu não tenho achado íntegra as suas obras. Isso me deixou assim, meu Deus. Eu quero ver, botar tudo no papel, transformar em número, falar, Senhor, aonde eu estou falhando aqui, aonde eu estou falhando ali. Porque as 7 cartas, todas elas têm uma mensagem para nós, amém? Todas elas. E isso é um recado de Deus, isso não está na mensagem, mas Deus mandou falar isso, eu senti isso no meu coração. Não tenho achado íntegra as tuas obras diante de mim. Isso que significa que Deus te capacitou, te ungiu para você andar num nível de integridade maior do que você está andando hoje. Amém? Isso é com você. Diga para o teu irmão, você pode melhorar. Queridos, o número 1, se você quiser anota, o número 1 é revelador o que eu vou dizer aqui, ele significa unidade, é verdade, sabia? O número 1 significa significa o próprio Deus, tudo veio dele, por ele, nada que foi feito sem ele se fez. A unidade, nós vamos falar do número 3, que tem a ver com porque o 3 em 1 é não é? Pai, Filho e Espírito Santo, fazem um só Deus. Quanto que é 1 vezes 1 vezes 1? 1, olha só, gente. Viu como a matemática é importante? Não é? Então, o número 1, Deus fala assim, lá em Deuteronômio, Deuteronômio 6,4, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Diga, um só Deus. O quando você olha para Deus, representa a totalidade, a integridade, a independência de qualquer coisa ou situação. Um só Deus. Quando você olha para o homem, representa individualismo e independência. Por isso que o homem não pode tomar o lugar de Deus. Por isso que o homem não pode receber a glória de Deus. Por isso que muitos atores, artistas famosos, morrem afogados em banheira, tomando remédio, se matam. Muitos não passam nem de 50 anos. Porque eles estão recebendo a glória de Deus como se eles fossem único, alguém absoluto, ninguém mais. E se o cara receber isso, ele acaba morrendo, porque para Deus o é bom, para o homem não, porque o não admite ninguém, expressa poder, unidade, suficiência completa, fonte de todas as coisas, cabeça de todas as coisas. Então, o ele é usado na Bíblia como esse é o número de Deus. Jesus, João 17, na oração sacerdotal, antes de subir para o Pai, ele falou o seguinte, várias vezes ele repetiu, para que nós sejamos eu no Pai, o Pai em mim, eu em vocês, vocês em mim, falando para a igreja, para que sejamos Então, ele é o número de fato, é o começo de todas as coisas, é unidade fundamental. Você sabe que até o homem, quando descobriu isso, fez o computador? Não é? Não é verdade? Ele fez o computador, porque é o com outro com outro com outro Então, até a inteligência ela foi... E aí que você vê, o homem fez o computador,
fez a internet, e tudo isso que está maravilhoso para a gente, tecnologia, que eu não sou contra, vai se voltar contra nós no futuro. Já está se voltando, porque o homem não consegue lidar com isso. Então, Deus fala da primícia, do primeiro. O seu dízimo é a sua primícia, é o primeiro. A Bíblia fala que todo primogênito deveria ser consagrado. O primeiro filho, era consagrado a Deus. Jesus é o primeiro, o único filho de Deus, legítimo, primogênito. Nós entramos por adoção com o Espírito Santo que clama Abba Pai, Paizinho, e nós fomos enxertados na videira. E você também é único, porque você tem a essência de Deus. Amém? Você sabia que nunca mais vai existir ninguém na face da terra? Nunca existiu. Gente, eu fui recentemente agora no cemitério, né? Faleceu o pai de um irmão nosso precioso aqui da igreja, que está vinculado à igreja da Barra. E na volta eu voltei assim, meio sozinho, meditando pelo cemitério. É tanta cruz, eu falei, gente, tanta gente que já morreu, só nessa geração. Imagina desde Adão. Imagina quanta gente morreu. Imagina quanta gente já passou por essa terra. Daqui a 100 anos, será que vai ter alguém aqui? Talvez um ou outro, quase ninguém, né? Quanta gente morta, quanta cruz. E quantas vezes nós vamos entender que não existe ninguém. Gostei do esquema ali. Nem consigo fazer. Então, você é único em toda a terra, nunca vai existir, nunca existiu, não vai existir, só existe você. Alguém que pensa como você, que chora como você, como articula os pensamentos como você. Você é peça rara, não tem outra. Diga para o seu irmão, você é único. O mundo quer fazer o clone, não é? Não é verdade? Mas eu não creio que nem o clone vai ser igual. Nem o clone vai ser igual. Você é único, não tem ninguém igual a você. Ninguém. O que o diabo oprime a gente? Você é só mais um na multidão, não é? Aí você fala assim, e se eu morrer que ninguém vai dar falta? Vai sim, Deus vai dar falta. Não tem ninguém igual a você. Porque você é a imagem e semelhança de Deus. Quem tem 4 filhos ou mais? Aí, 4 filhos ou mais. Aí, Anil, os filhos são tudo igual? Tudo diferente? Janaína, tudo igual? Diferente. Eu que o diga, tem 4. Tudo igual os filhos? Tudo diferente. A senhora tem. Os filhos são iguais, os 4? Diferentes, né? Cada filho é importante para a senhora? Ou pode jogar um fora assim e dá no mesmo? Não, né? Rita também atrás, né? Cada filho, obrigado. Cada filho é importante. Sabe que antigamente tinham 9, 10 filhos, né? Então isso é uma obra do diabo. Davi passou por isso, foi o 8º filho, foi esquecido até, porque, meio pelo pai, assim e tudo, porque pais problemáticos vão trazer esse problema para os filhos. O número 1, gente, é o número da unidade. A igreja local, ela é uma igreja, não pode ser dividida, amém? E as igrejas locais todas formam uma igreja, a noiva que vai subir. E pastor, mas as 7 igrejas... Não, as 7 representam um período da história somente da noiva em toda a terra que viveu aqui. Amém? Eu posso falar mais do 1, mas esse é o número 1. E o número 2? O número 2, quem quer aí tentar arriscar? Hã? Dualidade? Legal, explicou bastante. O número 1 é unidade, o número 2 é dualidade. Mas 2 é MDA, parceria, está melhorando. Na verdade, olha que interessante. Na Trindade, Jesus é qual a pessoa? Segunda. O número 2,
ele representa para Deus na Bíblia, a gente pode ficar aqui viajando e ter várias reflexões, sabia? Seria legal se a gente pudesse, é porque o tempo não vai deixar a gente sentar em rodinha aqui e ficar refletindo depois que a gente soubesse todos os números. O número 2 é a segunda pessoa da Trindade. O número 2 é o segundo Adão. Porque o primeiro Adão perdeu a essência, vamos dizer assim. Então, o segundo Adão é Cristo. Então, o número 2, ele representa isso. É o número da salvação. Os irmãos falavam aqui, eu tenho várias referências aqui, né? Então, Jesus, ele tem duas naturezas. Porque quando ele se esvaziou da sua glória e desceu entre nós, ele se fez carne. Então, Jesus foi o primeiro ser com natureza divina e natureza humana. Entendeu? Então, número 2, você vai ver que isso vai se repetir. Deus sempre aponta para Ele mesmo, porque Ele é o Deus eu sou. Então, você vai ver perfeição e Deus em vários números. Todos eles passam por Deus. O número 2, ele representa... O que é o discipulado? É alguém que já tem o segundo Adão, morando dentro de você, ganha alguém para Jesus, que é o primeiro Adão, o homem sem Deus. O segundo Adão é o homem com Deus. Jesus falava era o quê? Eu sou o filho do homem. Diga comigo, o segundo Adão é o homem com Deus. Então, o Filho de Deus se esvaziou da sua glória, se tornou filho do homem, para que nós, filhos do homem, possamos nos tornar filhos de Deus. Então, você é 2 em 1. Você é você, mas tem Jesus morando dentro de você. Amém? Diga assim, sou eu Jesus, Jesus e eu. Eu Jesus, Jesus e eu. Então, o número 2, agora o discipulador, antes de ser discipulador, ele é, vamos dizer assim, é aquele que está evangelizando. Ele ganhou alguém. Aí é o pai e o filho. Ele ganhou. E agora ele vai cuidar para que aquela pessoa que era um Adão sem Deus, comece a receber o Deus do segundo Adão que está em você. Amém? E comece a transformar para ele. Então o número 2 também é parceria. O número 2 também é discipulado. Jesus, quando enviou, ele enviou de 2 em 2. Amém? Até o nome dos discípulos na Bíblia, dos apóstolos, são apresentados de 2 em 2, já percebeu? Tiago e João. Incrível. Jesus falou assim, quando 2 ou mais estiverem reunidos no meu nome, ali eu estarei. Fala assim, 2 é Deus. Fala, 2 é Cristo. Amém? É o segundo Adão. Também haverá as 2 poderosas e dramáticas testemunhas de Apocalipse. Então, o número 2 também é o número do testemunho. E quem é a grande testemunha fiel? Que veio e morreu por nós, sofreu tudo que nós poderíamos ter sofrido e sofreu muito mais, e foi a testemunha, Jesus. Então, o número 2 é o número do testemunho. Diga para o teu irmão, eu testifico de você e você de mim. Amém? Gente, isso é muito importante para você entender. O número 2 é... E o número 3? O número 3 eu já falei aqui. O número 3 ficou fácil para vocês agora. Agora, quando eu peço para a gente orar, eu até gostaria, mas fica para outra vez, que nós pudéssemos orar grupos de 3 pessoas. Pastor, isso tem um valor? Tem um símbolo, sim, tem um valor. Quando a gente ora, por exemplo, quando você tem 4 filhos, no meu caso, eu tenho a primeira safra, 2 mais 2. E pode ter um confronto de 2 com 2, não é? Agora, 3 já fica mais complicado. Você sabia que na geometria, 2 é um número incompleto? Porque 2 liga coisa a coisa nenhuma. Porque, olha só, se eu tiver uma reta, elas vão ser sempre paralelas, 2 retas. É ou não é? Porque se elas se ligarem, elas se tornarão uma reta só, ou então só uma linha, que não seria reta, pode ser curvilínea. Agora, quando entra o número 3, torna perfeito. Os 3 pontos se ligam, e o 3 é o número da composição perfeita, é o número da Trindade. Diga para o teu irmão, isso tudo vem de Deus, fala para ele. Foi Deus que inventou isso. O número 3 é o número da plenitude, da composição, é o número de Deus, sim. Né? Qual é a essência de Deus? Pai, Filho, Espírito Santo.
para que exista de fato uma família, qual é a essência? Pai, filho, não, perdão, pai, mãe e a criança. 3. Como é que funciona o nosso Cronos? Passado, presente, futuro. Como é que é composto o homem? Como é que é a composição do homem? Espírito, alma e corpo. Então, faz diferença você entender isso? Faz diferença. Isso, quando você estiver estudando a Bíblia, isso vai fazer diferença para você, não é? Olha, 1 vezes 1 vezes 1, 3 vezes o número 1, desse jeito, vai dar 1. A gente volta para o 1, que é Deus, viu? Então, tudo aponta para Deus. Por isso que Deus é 1 em 3, 3 em 1. Um homem completo só é formado por espírito, alma e corpo. Quando eu fui no cemitério, estava lá o corpo, só tinha 1. Agora, a alma dele não estava lá, nem o seu espírito estava lá mais. Entenderam? Então, um homem incompleto não serve para nada. E o número 3 também é o número da ressurreição. O Senhor Jesus ressurgiu que dia foi? 3º dia, não é? E uma pessoa nascida de novo também através da pregação do Evangelho, vem não apenas por palavra, mas pelo poder do Espírito Santo. E Jonas foi deixado no peixe por quantos dias? 3 dias. Então, o número 3 é o tempo é o triângulo, né? Vamos dizer assim, é a composição perfeita. Tem mais coisa aqui, ó. Quantas vezes Jesus foi tentado no deserto? 3. Olha só, gente, na língua hebraica, quando você repete uma coisa, essa ênfase significa que isso precisa ser entendido. Ou seja, Jesus ele foi tentado 3 vezes, então a tentação dele foi completa, a composição da tentação foi completa. Pedro negou Jesus quantas vezes? Para que Deus soubesse, claro, Deus sabe de tudo, que Pedro realmente estaria negando, teria que ser negado quantas vezes? 3 vezes. Jesus falou, você vai me negar 3 vezes. E quando ele negou a 3ª, ele caiu a ficha, olha só. Aí Jesus foi ter com Pedro, já em corpo ressurreto, e ele perguntou quantas vezes para Pedro se Pedro o amava? 1 para cada negação, 3 vezes, para que Pedro recebesse a revelação completa do amor de Jesus, o amor de Deus. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Na 3ª vez, Pedro caiu a ficha e falou, Senhor, tu sabes. E aí, não é, houve essa composição, foi completo isso. Também, quando Deus julgou o pecado dos homens em Cristo, os céus e a terra ficaram em trevas por 3 horas, significando trevas absoluta. Então, o Senhor Jesus, ele aparece 3 vezes, uma para tirar o pecado, a 2ª vez ele aparece diante de Deus, né, para interceder por nós, e depois ele vai vir para nos buscar, para nos redimir. Então, o número 3, você pode anotar aí, significa a trindade, plenitude, composição de Deus, das coisas. Tudo que Deus fez, isso é o caráter de Deus, tem essa composição. E o número 4? Quem se arrisca? Tempo de Deus? Mais ou menos. Quem se arrisca? Número 4. Hoje é perfeição? Ressurreição? Não. Ressurreição é 3. Opa! Criação. Falou criação, né? Salva de palmas para o Levi, que ele matou em cheia. Legal. Quais são os 4 elementos que nós temos aqui no planeta Terra? Terra, água, ar, fogo. Falei uma coisa errada? Bem, meu Deus. Hoje é assim, um pouquinho diferente. Então, os 4 elementos. A Bíblia fala em Apocalipse, capítulo 7, que
o vento que vem, os 4 ventos da terra, olha só. Então o número 4 ele aponta para a criação. Quantas estações do ano nós temos? 4. Você está ficando mais sábio, diga para o teu irmão, você está se tornando mais sábio a partir de hoje. Tem gente que despreza os números. Gente, isso é fundamental. Foi Deus que criou os números. Quantas estações? Não tem como esconder isso, né? Aqui no Rio a gente ainda fica meio sem saber se que está. Hoje me disseram que era inverno, né? Mas a gente pensa que está no verão, mas assim. São 4 estações. São 4 direções, não é? Norte, sul, leste e oeste. São 4 evangelhos. Não é? São 4 impérios no livro de Daniel. São 4 tipos de solo. Olha só como aponta para a criação. Na parábola que Jesus conta do semeador. Lembra 4 tipos de solo? São 4. Que é o nosso coração. Criação. São 4 formas, quando abrirem os selos, que o mundo será julgado. Ou seja, que essa criação será transformada, desfeita. Guerra, fome, doença e terremoto. Inclusive isso está em Apocalipse. Então a 4 aponta para criação. E o número 5, esse é o mais difícil de todos. Tive que estudar para aprender também. Quem arrisca o número 5? Olha, quem acertar, eu acho que eu vou dar um presente que sobrou lá do Dia dos Namorados aí. Vou dar um Viagra. Brincadeira. Teve que ter calcinha de chocolate. Não, deixa para lá. Vai. Só para os casados. Então, o número 5. Hã? Fala mais alto. Restauração. Hã? Multiplicação. Hã? Criação já foi. Não estou ouvindo direito, gente. Lapidar. Como eu sei que vocês não vão descobrir? Tenta ir para a Bíblia. O que aparece com 5 na Bíblia? Rápido, rápido. Hã? Tudo bem. O que mais? A quinta parte. Ministério quíntuplo. Legal, tem coisa que eu nem vi, viu? Hã? Pentecostes. 50. 50º ano, né? O que mais? A lei. Olha, está chegando lá, mas... Prosperidade? Não. Hã? A Bíblia está quase. Quantas virgens eram? Quantas virgens eram? 10. Quantos eram prudentes? Acabou, ninguém descobriu. Quantas eram prudentes? Quantas eram nécia? 5. O número 5, ele representa a nossa responsabilidade diante de Deus. É profundo o negócio. Né? Olha para a sua mão. Quantos dedos tem na sua mão? A obra que você faz com as suas mãos, tudo é de Deus. Quem foi que escolheu botar dedo na mão? Foi Deus, não foi? Quem foi que escolheu 5? Só que a gente vai ver uma coisa aí sinistra, que você vai entender melhor daqui a pouco, né? Olha que interessante. A mão é aquilo que a gente faz, é a nossa responsabilidade. O que você fez com as suas mãos é sua responsabilidade. Amém, gente? É ou não é? Então, a consagração de Arão e a purificação do leproso, ela acontecia também com 5 unções em 5 partes do corpo. Isso mostra que nós somos responsáveis também pela unção que a gente atrai também. Jesus multiplicou o pão para 5.000, 5 pedras foram usadas por Davi, e Deus deu toda a responsabilidade dele de derrotar o inimigo, e ele se utilizou de 5 pedras, né? Só uma precisou atingir, tudo, glória a Deus, né? E o 5º reino de Daniel será o reino de Cristo, e para entrar nele temos que ter compromisso e responsabilidade com Deus, a Bíblia deixa claro. São 5 ofertas em Levítico, então o 5 é nossa responsabilidade diante de Deus. Amém? Nem todos esses números estão em Apocalipse. Alguns deles estão, outros não. Mas o 5 é a sua responsabilidade. Lembra da sua mão, ok? Lembra da sua mão que você vai entender. Eu vou andar um pouco mais rápido aqui. E o número 6. O número 6 é fácil, né? O que é o número 6? É o número
Só isso? É o número da imperfeição? Hã? Vocês estão com medo, gente, de falar. Da humanidade, só isso? Eu sou humano também. Do diabo? Não, quem falou do diabo aí? Quero dizer, querido, que você quase acertou, mas o diabo ele é tão ruim que nem número de Deus deu para ele, tem nada ele. Ele não tem cabelo, ele não pode comer um macarrão gostoso que a gente vai comer daqui a pouco, né? Ele perdeu tudo, é verdade, por isso que ele é um enganador. E ele nem tem número, você acha que Deus ia dar número para o diabo, gente? O número 6 é o número do homem sem Deus. É o número do homem, diga, homem sem Deus. O homem foi criado em qual dia na Bíblia? Sexto dia, não é? E lembra que o número 3 é o número da composição? O diabo também sabe disso. Então, 3 vezes 6, né? 666, é o máximo do homem independente de Deus. A nova era, ela não prega que o diabo é Deus. A nova era prega que você é Deus. A nova era prega aquilo que traz maldição, porque o diabo sabe que o que traz maldição para a sua vida, ele joga para a tua própria responsabilidade. A Bíblia diz, maldito é o homem que confia no seu próprio braço, faz da sua força humana a sua força carnal, faz da sua força carnal a sua força. Mas a minha força vem do Senhor, amém? A nossa força deve vir de Deus. Então o 6, o 666, que é o número da besta, na verdade a Bíblia fala, é o número de homens, que é o humanismo, é o homem sem Deus. É quando a pessoa fala assim, quando você percebe que você está sendo instigado a fazer algo sem Deus. Já viu? Tem nada a ver. Isso aí, a Bíblia fala isso? Você pode fazer, mesmo que a Bíblia fala que não deve fazer, você pode fazer. Os jovens falam muito, o que fala aí? Tem nada a ver. Não é? Você sabe quando chegar o dia do julgamento, vai estar lá no inferno, a porta bem grande assim, escrito assim, ó. Ai, não, é inferno! Aí vai estar escrito bem grande, outdoor. Reunião dos tem nada a ver no inferno. Aí o cara, não, eu não vou para o inferno, é na igreja. O demônio falar, tem nada a ver, pode entrar. Os demônios vão falar, agora entra, tem nada a ver também. Tem nada a ver aqui também. Nada a ver com isso, pode entrar. Então, o número 6 é o homem sem Deus. Olha que interessante, é o homem inimigo de Deus. No Novo Testamento só podia ser escravo até o 6º ano. É o ano da escravidão, a escravidão do pecado, porque no 7º ano ele tinha que ser liberto. Agora que interessante, quem foi o grande herói da Bíblia depois de Jesus, o grande rei, o homem que tinha dentro do seu coração, apesar dos seus pecados, batendo um coração segundo o coração de Deus, quem foi? Davi. Quem foi o reinado do Messias físico, humano aqui na terra? O reinado messiânico? Davi. Quem foi o grande inimigo Davi? Que quando Davi derrotou esse inimigo, ele tomou posse do seu reino no mundo espiritual. Golias. Você sabe quantos dedos Golias tinha? 6. 6 dedos dos pés, 6. A Bíblia está escrito, ela faz questão de falar. Golias tinha 6 dedos dos pés e 6 dedos da mão. Então, fala para o teu irmão assim, cuidado com esse 6º dedo aí, viu? Porque o 5 é sua responsabilidade diante de Deus. O 6 é quando você olha para si e julga a si mesmo capaz de fazer as coisas, tomar decisões sem olhar, sem consultar a Deus, não é? E na cronologia bíblica, olha que interessante, nós estamos em 6.000 anos. Não importa que os fósseis aí, o carbono 14, tem várias coisas que combatem isso aí, que isso não é verdadeiro, estão lá no bilhões e bilhões e bilhões de anos. Na nossa cronologia bíblica, estamos em 6.000 anos que o homem foi criado. 6.000 anos, criação do homem. Existe o 6º selo. Você sabe qual é o 6º selo no Apocalipse? A gente vai chegar lá. É a ira do Cordeiro sobre a humanidade. Você sabe qual era a medida da estátua de Nabucodonosor? As dimensões? 60 vezes 6. Será que tem alguma coisa a ver o número 6? O que era Nabucodonosor? Quem lembra da história de Daniel? Ele fez uma estátua enorme de ouro e disse que todo mundo que não se prostrasse diante da estátua, Deus sendo homem, seria jogado na fornalha ardente.
E Daniel foi fiel e ficou orando, orando, orando. E os inimigos de Daniel foram lá, deduraram ele e ele foi jogado na cova dos leões. Porque Daniel não aceitou ter 6 dedos. Daniel não aceitou ficar nesse humanismo. Então, cuidado, irmãos, porque o número 6 é o número do homem sem Deus. Amém? Então, cuidado com isso. E o número 7? O número 7, o que é o número 7? É o número da... Mas sabia que eu vou melhorar. Ele não é só o número da perfeição. Porque o 3 também é o número da perfeição, da composição perfeita de Deus, de você. O número 7 é o número da perfeição da ação de Deus na história. O número 7, tudo que fala o número 7 tem fim. Mas vou explicar. Você conhece, né? 7 igrejas, 7 espíritos, 7 estrelas, completude e perfeição. 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, 7 candelabros, 7 ais, 7 chifres, 7 pragas. A composição de Deus é 3, Pai, Filho e Espírito Santo. A composição do homem é 3, espírito, alma e corpo. E o que nos une foi reconciliados por Jesus no meio, 7. A essência de um homem sem Deus, unindo a essência de um Deus que foi atrás do homem. E no meio, Jesus. 3 mais 3, no meio 1, 7. Então, essa união que está em João 17, quando Jesus diz, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, porque tudo, gente, acaba no número 1. Interessante. Ele fala que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, eu em ti, e também eles, que é a igreja, sejam um em nós, para que o mundo creia que nós enviaste. O mundo creia que tu me enviaste. É a perfeita ação de Deus na história. Então, olha que interessante isso, não é? Voltando para o número 1. A unidade da igreja é muito importante. Uma igreja que não tem unidade... Então, o que o diabo vai usar você? Se você estiver sendo usado para quebrar a unidade da igreja. A principal é quando você quebra a unidade da igreja, quando você divide, quando você fala mal. Essa é a principal ação de Satanás, para que quebre o número 7. O número 7 é o número do descanso, é o número de Cristo. O número 7 é quando o irmão está na igreja bem com Deus, orando, buscando a Deus, cheio do Espírito Santo, ele está no descanso de Deus. É quando o irmão está vivendo, meu jugo é leve, meu fardo é suave, Jesus disse. Então, eu já falei do número 7 muito aqui, então eu vou passar adiante aqui. Então, tem várias coisas sobre o número 7, né? O Naamã foi 7 vezes lavado no Rio Jordão e foi curado da sua lepra. E quando ele estava no meio do caminho, ele falou, vem cá, eu imagino na 6ª vez, existem rios bem mais limpos lá na Síria, por que Quer dizer, ele estava com a visão humana. Aí os conselheiros dele falaram, o que custa? A gente veio de longe, você não quer ser curado? Obedece. O cara falou lá, o profeta, 7 vezes. Dá mais um mergulho aí, cara, obedece. E quando ele mergulhou, a pele dele ficou igual o bumbum de neném. Ele foi completamente curado no 7º dia. Então, o número 7, ele é muito importante, significa todas as igrejas que vão subir, significa perfeição, mas essa era da igreja, ela vai terminar. Tanto que são 7 igrejas, começa com uma que simboliza a igreja primitiva, e Laodiceia, que é a última. Então, é o tempo perfeito que termina. E o número 8? Estou acabando já. E o número 8? Muito difícil também. Aliança? Por que aliança? Que não tem fim? É o ciclo completo? É interessante, vocês estão chegando lá. O número 8, gente, é o número da ressurreição. Como é que é isso? É o novo começo. É alguém que viveu, morreu e começará de novo. O domingo não é o primeiro dia da semana, sabia disso? O domingo para nós é o 8º dia. Simboliza um novo tempo. Simboliza, isso aqui é muito espiritual. Vai sair falando que eu estou querendo a nova doutrina, que agora a semana tem 8 dias, né? Então, foram 8 pessoas que saíram da arca de Noé, simbolizando a ressurreição da morte das águas do dilúvio. 8 pessoas. A circuncisão, ela era feita no que dia?
oitavo dia. O que significa isso? O que é circuncisão? É o corte da carne, do prepúcio, do órgão sexual do homem, que significa retirada da carne, da carnalidade, daquilo que é o mundo, para você viver um novo tempo. Então, Jesus, quando ele morreu, a carne dele foi arrancada, foi cortada, foi crucificada, e ele, ao terceiro dia, né? Terceiro dia, partindo da referência do dia que ele morreu, e nos dias da semana, ao oitavo dia, porque nesse caso, o domingo, para nós, foi o último dia, porque o último dia da semana, quando que era? Sábado, não é? O último dia não é sábado? 7. E aí o dia seguinte, the day after, o dia seguinte é o dia da ressurreição. Davi foi o oitavo filho, preste atenção. As primícias eram trazidas no oitavo dia, os sacerdotes trabalhavam sempre no oitavo dia da consagração, a transfiguração foi no oitavo dia, mostrando que depois da ressurreição nós seremos glorificados. Interessante, né? Jesus, ele apareceu transfigurado ao oitavo dia. A Bíblia fala, são coisas que a Bíblia fala. Então, o número 8 significa ressurreição, novo começo. Amém? Diga para o teu irmão, hoje é dia da ressurreição na sua vida. O número 9, ele não é citado em Apocalipse, é um número que aparece pouquíssimo na Bíblia, então vou passar batido, mas ele pode representar o número 9, ingratidão ou obra humana, fruto do homem, né? São 9 frutos da carne, são 9 frutos do Espírito. Então, o número 9, ele não tem tanta referência assim na Bíblia, mas dizem que é ingratidão ou a obra humana, porque os frutos do Espírito estão aí para nós termos domínio próprio e combatermos as obras da carne, que são 9. E o número 10? O número 10 é a perfeição natural do mundo. O nosso sistema é um sistema, né, o nosso sistema é um sistema decimal, já reparou? É um sistema decimal. Então, o número 10 também não aparece em Apocalipse, mas é um sistema decimal, fala da responsabilidade de todo homem. Mas 10 pragas, 10 virgens, os discípulos oraram 10 dias. Então, 10 significa a perfeição natural, é uma composição, é o sistema decimal completa, mas natural desse mundo. E o número 12? Também é perfeição. Olha a diferença. O número 7 é a perfeição da ação de Deus aqui na história. E tem fim, acaba. O número 10 é o natural, é o sistema decimal humano, a perfeição da natureza, o número 10, dos nossos números. O número 12 é a perfeição da ação de Deus para a eternidade. Sempre que você vê 7, você vai ver, o número 12 é igual ao 7, só que uma diferença. O 7 termina, o 12 não. Tudo que é eterno é 12 para Deus. Sabia disso? Tanto que a Bíblia fala dos 144 mil que serão salvos. O que é 144? 12 vezes 12. Olha só, 12 meses, 12 tribos, 12 discípulos, 12 pedras preciosas, não é? Na Nova Jerusalém, 12 espias, que significa a terra prometida. Nova Jerusalém, na Nova Jerusalém, eu falei 12 pedras, tem 12 portas, 12 pães, 12 fundamentos. Jesus estava na casa do seu pai em Jerusalém, ele tinha 12 anos. Tudo que a Bíblia diz, nada é por acaso, amém? Isso, 12 legiões de anjos. Então diga comigo, 12 é a perfeição que aponta para a eternidade. E para terminar, eu falei que hoje seria uma reunião um pouco didática. O número 40, o que é o número 40? Aí já falaram um pouco aí. O número 40 é um número de teste, é um número de prova, é a mudança de estação. Sempre que você vê 40 na Bíblia é um novo tempo, né? É um tempo de tratamento. Você precisa de uma mudança na sua vida, faça um jejum de 40 dias, só de líquido, ou então não janta, ou não toma café da manhã, amém? Faz um jejum de 40 dias, que você vai ter bem uma referência, vai estar direitinho. Os israelitas vagaram durante 40 anos no deserto, Moisés ficou no monte durante 40 dias, nas águas do dilúvio, foi 40 dias que demorou para baixar. Jonas advertiu Nínive de que o julgamento viria após 40 dias. Jesus foi tentado por quantos dias no deserto? 40 dias.
Houve 40 dias entre a ressurreição e a ascensão de Jesus. 40. Então, 40 aponta para um novo tempo. Então, todos esses números, gente, têm significado na Bíblia. Foi Deus que criou o número. Então, eu acredito que os números, todos eles são importantes. Mas o número 1, o número 3, o número 7, não é? O número 12 e o número 40, eles são fundamentais de você entender e ler a Bíblia. Você vai entender o que está por trás disso. Amém? E quando nós estivermos estudando Apocalipse durante todo esse ano, você vai ver ali, aí você vai ver com outros olhos, quando falar 7 pragas, 7 selos, você vai falar, opa, se é praga é porque tem fim. Se é 7 selos, então é a perfeita ação do Senhor aqui na terra, com início, meio e fim. Quando fala 12, vai sempre apontar para a eternidade. Quando Deus fala 1, é a unidade perfeita. Quando fala 3, irmão, é a composição das coisas. Isso vai servir para você nos seus negócios. Sabia disso? Vai servir para você na sua vida. Você vai ver, o Espírito Santo vai usar essas coisas. Amém? Ele vai usar essas coisas para te abençoar. E Deus quer fazer uma mudança de estação na sua vida, eu creio. Então, aproveite e faça um jejum aí de 40 dias, sem televisão, amém? Talvez. 40 dias sem alguma coisa. E você vai estar profetizando na sua vida uma mudança de estação. Você vai estar alinhado com aquilo que Deus está falando. Amém? Vamos ficar de pé, quero orar com você. Glória a Deus.